De volta dos nossos comerciais, estamos recebendo hoje a infectologista doutora Karen Morejon. Doutora, qualquer pessoa pode contrair a meningite, por exemplo? Pode, qualquer um de nós é suscetível a essas infecções, tanto por vírus, micobactéria ou por fungos. Ou por bactéria, né? Tem uma pessoa que ela tem uma predisposição maior a contrair essa doença? Não exatamente para as bacterianas e para as virais, mas quando você pensa em meningite fúngica ou por tuberculose, a gente sempre lembra que elas vão acometer principalmente pacientes imunodeprimidos. E nessa gama, a gente lembra de pacientes com HIV, pacientes fazendo quimioterapia, pacientes fazendo radioterapia, que são todos imunodeprimidos, né? Eles, logicamente, têm uma facilidade maior a ter qualquer infecção, né? Mas, de uma forma geral, todos nós estamos propícios, né? E a fúngica também, e ela vai também ter a inflamação das meninges. Das meninges, exatamente. Mesmo que ela se instale, por exemplo, no pulmão, tudo, e ela vai se desenvolver, vai manifestar e vai ter essa inflamação. Exatamente, porque elas posteriormente disseminam do nosso pulmão para o nosso sangue e daí elas vão para qualquer órgão. E um dos órgãos acometidos é o nosso cérebro. E algumas meningites fúngicas, alguns fungos, eles têm predisposição para o nosso cérebro, né? Então, pode acontecer sim, mas isso principalmente quem é imunodeprimido. Pessoas assim com imunidade boa é muito difícil de acontecer. Querida, eu queria saber o seguinte, se tem cura dessa aí mais aguda, que é a bacteriana que você falou? Viral é bacteriana. É isso. Se tem cura e quais as sequelas da meningite? Então, a meningite viral, você trata com medicamentos sintomáticos. O que é isso? Para dor, para febre, né? Para alguma náusea que esse paciente possa ter. A bacteriana você tem que usar, então, antibióticos. E se for fúngica, você usa antifúngico também. E sequela, Zezé, você pode ter sim, dependendo do grau desse acometimento. Por exemplo, meningite tuberculose, ela pode deixar muita sequela, surdez, dificuldade de visão, dificuldade muitas vezes motora, né? E as outras meningites bacterianas também, elas podem evoluir com essa sequela. Em geral, quando você trata a tempo, você assim, tem uma evolução muito boa, né? Em alguns casos, você tem algumas complicações, né? Mas o grande objetivo é você fazer esse diagnóstico precoce e tratar o mais precocemente possível. Existe uma prevenção, uma vacina, algo que possa ser utilizado para prevenir? Então, para algumas meningites, sim. Por exemplo, a BCG, que é uma vacina contra a tuberculose, ela previne, né, muito a meningite tuberculosa, né? Para bactérias, temos algumas vacinas já, algumas distribuídas pela rede, outras não, pela rede de saúde pública, né? E para meningite viral ainda não, né? Assim, de distribuição e de uso corrente, né? Certo. E para meningite fúngica você não tem nenhuma vacina por enquanto. Mas assim, tem para bacteriana, assim, elas são efetivas e todas as crianças devem fazer, né? O grande foco hoje é vacinar criança para evitar que elas disseminem, né, mais. Certo. Doutora Karen, outra coisa. Existe normalmente uma época do ano que aflora mais essa, tipo, vamos dizer, entre aspas, epidemia de meningite? É mais nessa época mesmo onde a gente está. Porque seco, o ar seco. Isso, frio. Pelo clima frio principalmente, porque você tem muita infecção respiratória viral. E isso predispõe a meningites virais. Então nessa época tem muito. E aí qual que é o conselho para essas creches? E quanto à alimentação, beber água, o que é que essas pessoas também podem fazer para prevenir? A primeira coisa, detectou alguma criança ou jovem ou adolescente, a não deixá-lo mais naquele meio onde ele fica, né? Naquele período. Tem algumas meningites que são mais graves, como a meningocócica, que você tem que isolar mais esse paciente por algum tempo. Por quanto tempo, mais ou menos? Se fosse a meningocócica, até 24 horas após o início do antibiótico. Depois ele está liberado, né? Mas, em geral, você não tem que isolar o paciente, né? Você tem que simplesmente evitar que ele fique nesses locais muito fechados para evitar que ele dissemine, né? Por esse vírus ou essa bactéria, né? E a alimentação, né, que você perguntou, é uma alimentação que esse paciente aceite. Em geral, eles têm muita náusea, vômito, então algo mais brando, né? Nesse período, mas não tem algo assim específico que se possa fazer nesse sentido.
E, por exemplo, você falou que não tem nada específico, mas o lance, por exemplo, de líquido para hidratar não funciona de fora para dentro? Não, você pode. Tanto assim, endovenoso, né, que é indicado. Soro, no caso. Isso, soro pela veia, né? Quanto oral. O que ocorre é que esses pacientes, eles podem vomitar, ter muita náusea, então eles não conseguem tomar líquido. Mas se eles conseguirem, entendi. ótimo, perfeito. Senão, o que a gente necessita é uma hidratação venosa. Perfeito. Muito bom, né? Muito bom, doutora. Muito obrigada. Você, como sempre, agradeço. né? Obrigada. Levando a informação aí Olha, para todo mundo. Amei você e as suas explicações. Tá de parabéns, doutora Obrigada. Karen. Queridos, até mais. Tchau. Um beijo. Programa TPM. Oferecimento Fisioforma, estética de resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes.